Meus amores, conforme eu disse agora há pouco, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, eu convidei o Dr. Rivadavio Antunes, que é oncologista do Hospital do Câncer aqui de Londrina. Tudo bem, Dr. Rivadavio? Quanto tempo? Quanto tempo? Boa tarde. Estávamos finalmente, com saudade. Finalmente Boa de volta. tarde. Verdade, né? Presencialmente, o que é mais importante, mantendo o distanciamento, é claro. Doutor, falando em câncer, por que a gente tem a sensação de que a incidência nos últimos tempos tem sido maior? É impressão nossa ou não? É verdade. Essa é uma ótima pergunta. Muita gente pergunta isso. A gente vive hoje num mundo mais tecnológico. Então, se diagnostica muito mais. Exames frequentes, exames de rotina, exames preventivos. Então, com o diagnóstico precoce, todos os casos de câncer, inclusive aqueles que estão bem no começo, estágio 1, aquele muito inicial, tudo é computado pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer aqui do Brasil. Então, tudo é computado. Então, além de vivermos um mundo tecnológico, estamos fazendo mais exames, estamos fazendo mais exames preventivos. Existem também os fatores externos, né? Fatores ambientais, como, por exemplo, o sol, o cigarro, a obesidade. Você fala muito em obesidade hoje. Então, além desse fator tecnológico, tem também o fator ambiental, né? Tanto direto e indireto. Tem perguntas para o Dr. Rivadavio sobre o câncer? Manda no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Estou com o telefone aqui na mão, com o WhatsApp aberto, esperando a sua dúvida, tá? Doutor, existe prevenção para o câncer? Existe, né? A prevenção, de maneira mais básica, geral, é a gente se alimentar bem, uma alimentação saudável, não fumar, prática de exercícios físicos. Esse é o básico, né? Mas existe um preventivo para determinados tipos de câncer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Outubro rosa, mamografia e ultrassom de mamas. Novembro azul, da próstata, fazer o exame de rotina com o urologista, fazer um PSA no sangue. Dezembro laranja, é o câncer de pele, vai no seu dermatologista, alguma lesão suspeita, né? Pacientes brancos. Né? O março lilás agora, mês que vem, Fernanda, já é o março lilás, que é o mês de prevenção contra o câncer de colo de útero. Então, os pacientes devem fazer seu Papa Nicolau. Então, existem alguns cânceres que são preveníveis, dá para se fazer a prevenção. E o básico que eu falei agora é alimentação saudável, não fumar, exercício físico, etc. E hoje, quais são os tratamentos disponíveis para o tratamento do câncer, fora a quimioterapia e radioterapia, que o pessoal já conhece bastante? Resumindo, existe uma gama de tratamento hoje em dia, né? Além do que você falou, que é quimioterapia, radioterapia, que é o básico, existe a hormonioterapia. Hoje em dia existem vacinas, anticorpos, imunomoduladores, imunobiológicos. Então tem muita coisa nova, muita medicação, muita droga nova chegando, algumas já aprovadas nos Estados Unidos, mas ainda chegando no Brasil. Então, falando de mais vacinas, imunobiológicos mesmo. Mas o básico hoje é quimioterapia. O que é hormonioterapia? Nunca ouvi falar. Hormonioterapia, já ouviu falar daquelas pacientes com câncer de mama que usam comprimidos? Sim. É isso. Mas é um câncer num grau menos avançado? Depende do subtipo que tem, né? Por exemplo, a gente tem hormonioterapia hoje para câncer de mama, câncer de próstata, por exemplo. Às vezes são medicações orais ou injetáveis, né? Falando um pouco mais do oral, mais fácil de ser administrada. E é um tratamento mais tranquilo, entre aspas, do que a quimioterapia. Mais leve, assim? Mais leve, vamos dizer. Tá. Mas é possível, por exemplo, a câncer de mama, câncer de próstata, às vezes não tão agressivos. Agora, doutor, existe cura para o câncer, uma vez instalado? Essa é uma pergunta delicada. O que eu posso te responder? Existe, a resposta é sim. Né? Se é aquele tumor, aquele câncer que é diagnosticado muito no início, vou dar um exemplo. Fez um preventivo e diagnosticou um câncer de colo de útero bem no iniciozinho, e aí foi para a cirurgia. Então, naqueles cânceres muito iniciais, que se diagnostica precoce, com certeza sim, a resposta é sim. Né? Diagnosticou muito no início, vai fazer uma cirurgia, um tratamento mais tranquilo, ou hormônio, ou radioterapia, por exemplo, daí a taxa de cura é elevadíssima. Agora, se diagnostica mais avançado, espalhado, que é o metastático, por exemplo, daí, infelizmente, não temos mais a cura, e sim o controle da doença. Tá certo. Doutora Tânia mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Tânia, obrigada pela sua mensagem, minha linda. Ela fala assim, doutor, a radioterapia pode deixar sem mobilidade nas pernas no caso de câncer de próstata?
Na verdade, é o contrário. Às vezes o câncer de próstata, ele se instala com dificuldade para andar, dificuldade de locomoção, por exemplo. Não é o tratamento que faz isso. Não é o tratamento que faz isso. Às vezes é a própria doença que faz isso. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele gosta de ir para os ossos, né? Que é metástase. Então, às vezes ele se instala assim. E um dos tratamentos, se não for uma cirurgia de coluna, dependendo da indicação, lógico, o tratamento vai ser a radioterapia para controle de dor ali, no caso da coluna do paciente. Certo. Então, é ao contrário. Não é que a radioterapia causa isso, é para o tratamento. Qual que é a projeção dos casos de câncer no Brasil, doutor? Olha, o que eu posso te dizer, vem aumentando significativamente. Hoje a gente sabe que a incidência maior é até incidência e mortalidade de doença cardiovascular, mas a gente estima que até 2030, a mortalidade aqui no Brasil, o câncer vai superar a doença cardiovascular. Então isso é um número que impressiona muito. Só para você ter uma ideia, entre agora 2020, 21 e 22, nós temos, pelo INCA, nós temos uma suposição de ter mais ou menos 620 mil, 630 mil novos casos no Brasil. E quais são os principais tipos de câncer no Brasil? Tá, essa é uma pergunta também que a gente sempre faz, a gente sempre discute aqui, mas acho que o pessoal de casa deve saber. Então, fora o câncer de mama, fora o câncer de pele não melanoma, que é aqueles tipos de câncer de pele mais comuns, assim, aqueles mais tranquilinhos, que tira com cirurgia só. Fora esses, o primeiro lugar no homem é o câncer de próstata. Certo. E o primeiro lugar na mulher, né, outubro rosa tá aí, é o câncer de mama. Em segundo lugar, daí em ambos os sexos, nós temos o câncer coloretal. Né? Nós temos até o setembro verde para falar disso, na prevenção do câncer coloretal. Câncer coloretal, câncer de cólon e reto, mesma coisa, é um câncer que vem aumentando muito aqui no Brasil. Tanto é que ele já está, né, desde o ano passado, ele já está em segundo lugar em ambos os sexos. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, doutor. Deixa eu ver o nome da telespectadora. Nidi, um beijo para você, minha linda. Tenho 58 anos, fiz ultrassom e meu útero deu inchado. Isso é perigoso? O que pode ser? Olha, Nilson, isso é muito inespecífico, né? Deve procurar um ginecologista. Se o ultrassom viu que está edemaciado ou inchado, como você disse, às vezes precisa fazer um exame mais acurado, por exemplo, uma tomografia. Vai se ver melhor qual o tamanho, será que é um tumor? Será que ele só está inchado? O que é isso, né? Então, às vezes, se o ultrassom deixa dúvida, o próximo passo seria fazer uma tomografia e consultar com um ginecologista. Então, Nid, fica a dica aí, doutor Rivadavia, para você. Doutor, para a gente encerrar, a sua principal dica, o seu principal alerta, sua principal informação sobre o câncer para o pessoal que está nos assistindo. Falei sobre isso há alguns minutos atrás, mas acho que deve se frisar. Pessoal, tem que ter uma alimentação saudável, uma hidratação saudável, passar protetor solar, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, praticar exercícios físicos é super importante, e procurar não ser ou não ter a obesidade, né? A obesidade é um estigma, né? Mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso ou é obesa, e isso, Fernanda, está relacionado a 13 tipos de câncer, você acredita? Meu Deus! 13. Olha. Então, a obesidade, hoje, ela é um grande fator de risco para alguns tipos de câncer. 13 tipos. Então, isso é muito importante. Ellen, dá tempo de eu fazer mais uma perguntinha? Tá chegando muita pergunta aqui no WhatsApp. Dá tempo, né? Ó, doutor, fibroadenoma pode se tornar um câncer de mama? Boa pergunta. Fibroadenoma é um tumor benigno da mama. Ele não se transforma. Tá. Então, o fibroadenoma, ele pode ficar quietinho na sua mama. Você só vai fazer uma cirurgia se ele estiver aumentando, doendo, te incomodando. Aí faz uma cirurgia, tranquilo, cirurgia e somente. Elaine, respondeu a sua pergunta aí. Fica tranquilinha. Acalma o seu coração, tá? Que não é essa doença. Doutor Rivadavia, muito obrigada, viu? Sempre um prazer te receber, viu? Obrigado e até a próxima. Até. Obrigada.